Fala galera, meu nome é Pedro Henrique Cordeiro, sou aqui da UNAERP, faço Engenharia Química, estou no quarto semestre e hoje eu vim apresentar para vocês o nosso projeto de aluno para alunos, que é da Química. Bom, vamos lá. O nosso tema é partículas subatômicas. O que são as partículas subatômicas? Bom, essas partículas subatômicas são os componentes fundamentais da matéria, menores que os átomos, e elas incluem os prótons, nêutrons e elétrons, que formam os átomos e determinam as propriedades da matéria. Além disso, essas partículas interagem por meio de forças fundamentais, como a força forte, eletromagnética, fraca e gravitacional. O estudo dessas partículas é essencial para entender o funcionamento do universo em escalas microscópicas e é a base da física quântica, que descreve esses comportamentos. Bom, vamos para os objetivos. Primeiro, compreender a estrutura básica da matéria. Segundo, estudar as partículas principais. Terceiro, entender as forças fundamentais. Quarto, explorar os conceitos de física quântica. E quinto, as aplicações e impactos no cotidiano. Voltando para o primeiro tópico, compreender a estrutura básica da matéria. Bom, a matéria é composta por átomos formados por um núcleo de prótons e nêutrons, com elétrons orbitando ao redor. No nível subatômico, os prótons e nêutrons são formados por quarks, enquanto os elétrons são partículas fundamentais, sem estrutura interna. Os átomos se organizam para formar moléculas, criando todos os materiais e organismos. Compreender essas partículas e como se organizam ajuda a entender a estrutura e as propriedades da matéria. Agora o tópico 2, estudar as partículas principais. Primeiro, quarks formam prótons e nêutrons. Existem 6 tipos de quarks: up, down, charm, strange, top e bottom. A segunda são os leptons. São partículas fundamentais como o elétron, que tem carga negativa e orbitam o núcleo. Outros leptons incluem muon e tau. O terceiro, bósons, são partículas mediadoras das forças fundamentais. O fóton medeia a força eletromagnética, enquanto o gluão mantém os quarks unidos na força forte. Nosso terceiro tópico fala sobre entender as forças fundamentais. As interações subatômicas são regidas por 4 forças fundamentais, sendo elas gravitacional, que é a atração entre as partículas com massa, embora fraca em escalas subatômicas, é responsável pela estrutura do universo. A segunda, eletromagnética, atua entre as partículas com carga elétrica, como elétrons e prótons, mediada por fótons. A terceira, força forte, a mais intensa, mantém os quarks unidos dentro de prótons e nêutrons, mediada por gluões. Já a quarta, força fraca, está associada ao decaimento radioativo e interações de partículas como os neutrinos, mediada por bósons W e Z. Bom, estamos no quarto tópico e nesse a gente vai falar sobre explorar os conceitos da física quântica. Primeiro, vamos falar sobre a dualidade onda-partícula. As partículas, como o elétron, podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas, dependendo da situação. O segundo conceito é o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele afirma que não podemos medir simultaneamente com precisão a posição e a velocidade de uma partícula. Agora, já no nosso último tópico, o quinto, a gente vai falar sobre as aplicações e impactos no cotidiano. Bom, o estudo das partículas subatômicas tem várias aplicações práticas, sendo elas aceleradores de partículas, usados para estudar partículas em altas energias, como no LHC, e em tratamentos médicos, como a radioterapia. E também tendo a tecnologia PET, que utiliza partículas subatômicas como positrons, para criar imagens do corpo e diagnosticar doenças como câncer e distúrbios neurológicos. Pessoal, agora para a gente treinar um pouco, vai ter alguns exercícios, tá? Primeiro, partículas subatômicas. Quais partículas formam o núcleo dos átomos? A. Elétrons e fótons. B. Prótons e nêutrons. C. Quarks e leptons. E D. Fótons e gluões. Você consegue responder? E aí, conseguiu resolver? Se você conseguiu, a resposta correta está aparecendo na tela. B. Prótons e nêutrons. O núcleo de um átomo é formado por prótons com carga positiva e nêutrons sem carga elétrica. Essas partículas são compostas por quarks. Agora vamos para o segundo exercício, para testar vocês. Forças fundamentais. Qual das seguintes forças é responsável por manter os quarks unidos dentro dos prótons e nêutrons? A. Força gravitacional. B. Força eletromagnética. C. Força forte. E D. Força fraca. E aí, consegue responder essa? Bom, se você respondeu letra C, força forte, está correta. A força forte é a mais poderosa das 4 forças fundamentais e é responsável por manter os quarks unidos dentro dos prótons e nêutrons. Ela é medida pelos gluões. Bom, pessoal, chegamos agora na fase final, a conclusão.
E o que a gente aprendeu com tudo isso? Bom, vamos lá. As partículas subatômicas, então, são componentes fundamentais que formam a matéria, incluindo prótons, nêutrons e elétrons. O entendimento dessas partículas e das forças fundamentais, como a força forte, eletromagnética, gravitacional e fraca, é essencial para compreendermos a estrutura do universo em níveis microscópicos. Além disso, conceitos da física quântica, como a dualidade onda-partícula e o princípio da incerteza, desafiam nossa intuição e expandem nosso conhecimento sobre o comportamento das partículas. O estudo dessas partículas e suas interações tem diversas aplicações práticas, desde aceleradoras de partículas até avanços na medicina e tecnologia de diagnósticos. Pessoal, muito obrigado por terem assistido, espero que tenham aproveitado e aprendido bastante. Um abraço, valeu e até a próxima!